Ela pode ser usada para fundamentar, agregar e abrir janelas de pesquisas para as demais teorias na psicologia, educação, sociologia, psiquiatria. O desenvolvimento dela ao longo de mais de 20 anos foi uma árdua e bela trajetória de pesquisa. Foram milhares de páginas escritas para entender novas e complexas áreas da psique ou alma humana. Inteligência multifocal é uma teoria que tem sido estudada por vários cientistas em diversos países e está sendo incluída na grade curricular de múltiplos cursos de universidades. Investigar os segredos da nossa inteligência me ajudou a perceber a minha pequenez diante dos mistérios que se escondem dentro de cada ser humano. Qual a natureza dos pensamentos? Como construímos as cadeias de ideias? Como desenvolvemos a consciência de que somos um ser único no teatro da vida? Como as emoções se transformam em frações de segundos? Quais os vínculos entre os pensamentos e as emoções? Como se organiza e é utilizada a história existencial nos bastidores da memória? A ciência estudou pouco essas intrigantes áreas. Estudou muito o mundo exterior, mas pouco o mundo que somos. Mesmo importantes pensadores da psicologia entraram pouco nessa seara do conhecimento. Agora, através da teoria da inteligência multifocal, algumas importantes perguntas foram respondidas, embora muitas outras ainda estejam sem respostas. Creio que nunca conseguiremos explorar plenamente o funcionamento da nossa mente. O pensamento que pensa o mundo tem dificuldade de pensar a si mesmo. A teoria da inteligência multifocal demonstra que cada ser humano é um mundo a ser explorado e merece toda a dignidade e respeito. Não há diferenças no funcionamento da mente de um cientista e de uma criança especial. Por isso, gostaria que cada participante do PAIC não se colocasse acima dos outros, por mais que o decepcionem, nem abaixo dos outros, por mais que tenham destaque social. As discriminações, tão comuns nas sociedades modernas, são desinteligentes e desumanas. A dor da rejeição ou da autorrejeição é uma das mais destrutivas da existência. Alguns acham que, por possuírem milhões de dólares num banco, são mais ricos do que os outros. Outros, porque possuem títulos acadêmicos e defendem teses de doutorado, sentem-se intelectuais. Gostamos de nos classificar e de nos colocar acima dos outros, mas nos bastidores da nossa mente, no secreto do nosso ser, somos idênticos. A teoria da inteligência multifocal demonstra que, quando um ser humano entra na sua memória e resgata em milésimos de segundos uma informação entre bilhões de opções e constrói uma cadeia de pensamento, ele realiza o maior espetáculo da existência, a arte de pensar. Esse processo é realizado rapidamente, no escuro da nossa mente e com extremo acerto. Eu não creio que no universo haja mais mistérios do que dentro da mente de um ser humano, quando ele confecciona um simples pensamento. Entender, pelo menos em parte, esse processo me fez ficar encantado com a vida humana, seja como ser humano, seja como pesquisador, psiquiatra e psicoterapeuta. Detecto diariamente as misérias psíquicas, mas não consigo desanimar da vida, nem perder a esperança no ser humano. Apesar da complexidade dessa teoria, ela foi traduzida aqui de modo simples, para que qualquer pessoa possa ter acesso às suas ferramentas. Um recado aos que já são meus estimados ouvintes. Embora 12 semanas para mudar uma vida tenha muitos assuntos novos, o objetivo deste audiolivro não é trazer material novo, mas trabalhar o material existente para compor um programa de qualidade de vida, o PAIC. Todas as leis físicas e jurídicas são simples, mas têm grandes implicações. Do mesmo modo, as leis da psicologia que aqui tratarei serão trabalhadas com simplicidade, para que possuam ampla aplicabilidade. Não espere assimilar todas as informações.
O importante é que dentro da sua capacidade, você transforme as informações que assimilou em conhecimento e o conhecimento em experiência. Desse modo, elas tecerão seu próprio ser, constituirão sua personalidade. Desejamos que este programa saia das frases deste CD e embale o ritmo da sua vida. Usando o mestre dos mestres da qualidade de vida como referencial. Todo projeto precisa de um modelo. Antes de ser construído, um edifício precisa ser desenhado, arquitetado e, se possível, retratado numa maquete. Esse processo ocorre com qualquer tipo de produto bem elaborado. O modelo determina o controle de qualidade. No mundo psicológico, embora ele seja flexível e livre, também precisamos de modelos. Sempre teremos características próprias, mas precisamos de modelos para espelhar o processo de formação da nossa personalidade. Nossos pais, professores e pessoas que admiramos tornaram-se uma fonte de estímulos que foi registrada nos solos da nossa memória através da atuação inconsciente de um fenômeno chamado RAM, Registro Automático da Memória. Desse modo, eles influenciaram nosso desenvolvimento psíquico. Se conseguíssemos sobreviver completamente sem nossos educadores, se não tivéssemos nenhum modelo existencial, retrocederíamos milhares de anos. Seríamos como os homens das cavernas, com uma linguagem pobre, sem escrita, sem cultura, enfim, com reações próximas às de um animal. Diariamente, o fenômeno RAM fotografa a sabedoria e a agressividade, a alegria e o humor triste, a coragem e a timidez das pessoas ao nosso redor. Mesmo quando elas não nos dizem nada diretamente, estamos arquivando seus comportamentos no centro da memória, que chamo de MUC, Memória de Uso Contínuo. Assim, suas experiências geram nossas interpretações, que são desenhadas em nosso inconsciente, influenciando a formação de nossa personalidade. Vocês já repararam que às vezes reproduzimos as características de nossos pais que mais rejeitamos? Elas nos feriram, discordávamos delas, mas as repetimos, ainda que com variações. Por quê? Porque elas foram arquivadas inconscientemente ao longo dos anos, teceram o mundo que somos. Felizes dos filhos que têm pais tranquilos e serenos em quem se espelhar. Felizes dos alunos que têm professores sábios e criativos em quem se espelhar. Mas não existem pais e professores perfeitos. Mesmo os educadores que mais amam cometem falhas importantes. Quem educa ama e quem ama erra. Por isso, apesar dos enormes aprendizados promovidos pelos nossos modelos, todos fomos afetados em alguma área por eles. O grande consolo é que pior do que um modelo com falhas é a ausência de modelo. Infelizmente, isso está ocorrendo frequentemente na modernidade. Muitos jovens estão crescendo órfãos de pais vivos. Os pais e os professores, às vezes, são pessoas excelentes. Mas, como estudaremos, os jovens, pelo fato de possuírem a Síndrome do Pensamento Acelerado, SPA, são tão ansiosos que não se concentram em seus modelos, não os admiram, não os fotografam. Eles aprendem informações lógicas, regras da língua, regras sociais, enfim, experiências objetivas, mas não experiências que precisam de milhares de imagens mentais para serem elaboradas, tais como a capacidade de se colocar no lugar dos outros, a tolerância, a serenidade, a sabedoria. Essa é uma das mais importantes causas da falência da educação nas sociedades modernas. Embora haja exceções, o egoísmo, o individualismo, a ansiedade e o consumismo fazem parte da juventude mundial. A vida é um eterno aprendizado. Sempre precisamos aprender com os outros, observar pessoas com ricas histórias para escrevermos nossa própria história. Como a necessidade de modelo é fundamental, usarei no Pike o modelo de uma pessoa que foi o mestre dos mestres da qualidade de vida. Ele viveu na plenitude todos os princípios psicológicos mais excelentes da psicologia.
Viveu o topo da saúde intelectual, emocional e social num ambiente em que tinha todos os motivos para ser uma pessoa deprimida e ansiosa. Viveu o ápice da tolerância, da solidariedade, da paciência, numa situação em que só era possível de se esperar que ele desenvolvesse uma personalidade irritada, intolerante, impulsiva. Ele é o personagem mais famoso da história da humanidade, mas provavelmente o menos conhecido nas áreas psicológicas. Ninguém foi alvo de tantos livros e filmes como ele, mas o funcionamento da sua mente ficou quase intocado. Pouquíssimo se conheceu sobre como ele governava sua emoção, liderava seus pensamentos, atuava no teatro da sua psique, formava pensadores e brilhava na sua inteligência em situações em que só era possível ser escravo do medo e da ansiedade. Seu nome era Jesus Cristo. Estudaremos o homem Jesus e não o Filho de Deus. Estudaremos não seus milagres, mas sua admirável arte de pensar. Não entraremos no campo da fé, mas da psicologia. Quando a fé entra, a ciência se cala. Portanto, não falaremos de religião. A meta do Pike é atingir todos os povos, ser útil a instituições sociais, acadêmicas e a todas as religiões, incluindo o budismo, o islamismo e todas as demais religiões não cristãs. Estudaremos o homem que teve taquicardia antes de ser preso, que chorou, foi rejeitado e suportou as mais dramáticas feridas físicas e psíquicas. Analisaremos o homem que viveu as funções mais importantes da inteligência, que sabia pensar antes de reagir, expor e não impor suas ideias, que fez da arte de amar uma fonte de saúde psíquica e que apostou cada minuto da sua vida no ser humano. Investigaremos não apenas como ele viveu as leis da qualidade de vida, mas como as transmitiu a seus discípulos, que eram incultos, ansiosos, impacientes, sem qualidade de vida, e os transformou na casta mais excelente de pensadores saudáveis e criativos. Deixe-me dar mais algumas explicações sobre o motivo de usar Jesus como mestre dos mestres da qualidade de vida. A excelente inteligência do mestre dos mestres. Após terminar os pressupostos básicos da teoria da inteligência multifocal, comecei a estudar a personalidade de grandes homens da história, como Moisés, Buda, Maomé, Confúcio, Sócrates, Platão, Freud, Einstein. Também comecei a estudar a personalidade de Jesus, descrita nos 4 evangelhos, que podem ser considerados como 4 aspectos da sua biografia. Usei várias versões e estudei criticamente seus pensamentos e reações. Como pesquisador científico, fui um ateu cético e desconfiado. Queria verificar se ele não era fruto imaginário dos autores de suas biografias, um modelo de herói que nunca existiu. Ousada ou não, foi essa a minha intenção. O resultado dessa pesquisa psicológica e não religiosa foi fascinante. Fiquei profundamente encantado com sua personalidade. Suas reações fogem aos limites da nossa imaginação, chocam a psicologia e abalam os alicerces da psiquiatria. Convenci-me não pela paleografia ou arqueologia, mas pela psicologia, de que nenhum autor poderia construir um personagem com as suas características. Jesus não cabe no imaginário humano. Ele foi real, andou, respirou e viveu nesta terra. A partir dessa pesquisa, escrevi uma coleção de 5 livros, chamada Análise da Inteligência de Cristo. O Mestre dos Mestres, o Mestre da Sensibilidade, o Mestre da Vida, o Mestre do Amor, o Mestre Inesquecível. Essa coleção, incomum na literatura, conquistou centenas de milhares de leitores em muitos países. Não pela grandeza do autor, mas pela grandeza do personagem que descrevo. Eles começaram a ser lidos e adotados nos meios acadêmicos, usados por médicos, psicólogos, psiquiatras, usados na área de recursos humanos e na educação. Começaram a ser lidos por todas as religiões cristãs, bem como pelo islamismo, budismo e outras não cristãs.
No final da coleção, escrevi que fiquei tão surpreendido com seus comportamentos que comentei que queria que se Marx, Freud ou Sartre tivessem a oportunidade de analisar a personalidade de Jesus sem preconceitos, como eu analisei, eles não estariam entre os mais ardentes ateus, mas entre seus mais apaixonados seguidores, ainda que nunca seguissem uma religião. Os comportamentos de Jesus realizam os sonhos dos filósofos, dos intelectuais, dos humanistas. A ciência, provavelmente, nunca havia estudado a personalidade do mestre dos mestres. Agora, entretanto, apesar das minhas inegáveis limitações, talvez pela primeira vez, ela foi estudada ponto por ponto, detalhe por detalhe. Diariamente, recebo mensagens de pessoas que deram um salto em sua vida emocional e intelectual ao estudar a inteligência dele. Por isso, neste programa, ao comentar as leis de psicologia para promover a qualidade de vida, nada melhor do que usar como referencial alguém que chorou, amou, foi rejeitado, passou privações, enfim, viveu situações altamente estressantes e conseguiu, ao mesmo tempo, atingir os patamares mais altos da qualidade de vida. Nestes tempos em que cada vez mais somos um número na sociedade, estudar a personalidade do mestre do amor pode irrigar nossas vidas com aventura e paixão. Jamais se viu alguém tão feliz e motivado. Fazia de cada momento um show existencial, de cada dia uma festa. Sempre refazia sua agenda e rompia a rotina. Era um grande líder de si mesmo, antes de ser líder do mundo de fora. Infelizmente, só agora ele saiu da esfera teológica e está entrando nos currículos acadêmicos. O Pike é uma tentativa de corrigir esse grave erro da ciência, que nunca o estudou adequadamente e nunca o incorporou como modelo na educação, psicologia e no desenvolvimento dos recursos humanos. O mestre dos mestres foi o maior pedagogo, psicoterapeuta, socioterapeuta, empreendedor e motivador de pessoas da história. Mais de 2 bilhões de pessoas o seguem. Maomé foi um dos seus maiores divulgadores, citando-o em muitas passagens do Alcorão, mas muitos não sabem disso. O budismo, que o precede, foi influenciado posteriormente por suas ideias. Grandes filósofos como Spinoza, Kierkegaard, Kant, Hegel, Erich Fromm foram influenciados por ele. Muitos sabem que ele revolucionou a história, mas não sabem que ele revolucionou a qualidade de vida. Por isso, cada capítulo do Pike se constitui de 2 partes. Na primeira, veremos a lei psicológica da qualidade de vida. Na segunda, estudaremos como o mestre dos mestres a viveu, que ferramentas ele usou para ter saúde emocional, intelectual, social. Nosso desejo é que este projeto, embora sério e capaz de revelar nossas misérias psíquicas, seja uma aventura apaixonante. Conteúdo do Pike. O Pike é constituído de 12 capítulos, contendo 12 leis da qualidade de vida. Essas leis da qualidade de vida são universais. Podem ser aplicadas por qualquer povo, cultura, nação, crença, camada social. Primeiro, ser autor da sua história. Segundo, contemplar o belo. Terceiro, libertar a criatividade, superar a rotina. Quarto, ter um sono restaurador. Quinto, gerenciar os pensamentos. Sexto, administrar a emoção. Sétimo, trabalhar os papéis da memória, reeditar o filme do inconsciente. Oitavo, a arte de ouvir e dialogar. Nono, a arte do autodiálogo, a mesa redonda do eu. 10º, ser empreendedor, trabalhar perdas e frustrações. 11º, inteligência espiritual, superando conflitos existenciais. 12º, fazer da vida uma festa, a arte do prazer de viver. As pessoas que desenvolveram os melhores patamares da qualidade de vida ao longo da história da humanidade praticaram-nas, ainda que sem consciência, intuitivamente. Este audiolivro poderá ser ouvido em alguns dias, como qualquer outro, mas seu objetivo fundamental é que o programa nele contido
seja executado em 12 semanas. Em cada semana, será vivenciada uma lei da qualidade de vida, um capítulo. Cremos que, assim, as pessoas poderão assimilar e incorporar melhor cada lei, reeditar o filme do inconsciente, resgatar a liderança do eu, ser empreendedoras, enriquecer seu prazer de viver, expandir sua arte de pensar, tornar-se saudável emocionalmente. Esta obra não é de autoajuda, mas de divulgação científica. Por divulgar ciência, você compreenderá o funcionamento básico da mente humana e terá ferramentas psicológicas. Não se iluda, não é fácil transformar a personalidade. É necessário treinamento, exercício intelectual e emocional. Quando encontrar uma lei que aparentemente é simples de entender, não pense que, por ser simples, ela será fácil de ser trabalhada. Por exemplo, aprender a ouvir é uma lei da qualidade de vida. Embora de fácil compreensão, raramente as pessoas sabem ouvir. Há pessoas que dão palestras sobre a necessidade de interagir e de trabalhar em equipe, mas na prática são péssimas ouvintes, pois controlam, dominam e bloqueiam a inteligência dos outros. A emoção não aceita atos heróicos. Se você disser que de hoje em diante ouvirá mais as pessoas que ama, provavelmente sua intenção heróica se dissipará como água no calor dos problemas. Até um psicopata tem, em alguns momentos, intenção de mudar sua vida, mas falha. Quantas tentativas já fizemos para mudar certas características de nossa personalidade que nunca surtiram resultado? Nossas intenções não têm raízes, não geram mudanças profundas, porque, como estudaremos, as matrizes da nossa memória contêm arquivos ou janelas doentias que estimulam a formação de reações impensadas e espontâneas. Mudar a nossa personalidade significa reeditar o filme do inconsciente, ter habilidade para gerenciar os pensamentos, administrar a emoção e atuar no mais fantástico e complexo mercado, o mercado da memória. Reitero, é necessário aprendizado e treinamento. Podemos fugir do mundo, mas não de nós mesmos. Para escrever nossa história, precisamos conhecer nosso próprio ser. Muitos levam para seus túmulos seus problemas e conflitos porque não sabem entrar em si mesmos com serenidade e reescrever a sua história. Seja um coordenador de grupo do PAIC. O ouvinte poderá usar este audiolivro de 3 formas. Primeira, poderá escutá-lo como um audiolivro normal, objetivando expandir sua inteligência, cultura, sabedoria. Segunda, poderá praticá-lo individualmente como um programa, vivendo e incorporando cada lei da qualidade de vida em sua personalidade. Terceira, poderá praticá-lo em grupo. A execução em grupo é o objetivo principal da obra. Ela é mais rica, completa, permite a interação social, a troca de experiências e gera um caldeirão de emoções e ideias que melhorarão a assimilação e a prática dessas leis. O desempenho em grupo, além de todos os ganhos descritos, permitirá a construção de uma rede de relações inesquecíveis. Irrigará a saúde psíquica e social. Cada grupo terá um coordenador ou facilitador. Nosso sonho é que milhares de ouvintes se tornem coordenadores de grupos. Cada coordenador deve formar seus grupos de, no máximo, 15 pessoas, através de convites aos parentes, amigos, colegas de trabalho e vizinhos para participar do programa. O PAIC pode ser realizado na sala da casa do coordenador, nas escolas de ensino fundamental e médio, nas universidades, nas empresas, nas instituições religiosas ou em qualquer outra instituição. Você pode estar pensando que apenas psicólogos, médicos, educadores e outros profissionais afins poderão ser coordenadores de grupo. Não, embora os coordenadores dessas áreas possam dar importantes contribuições sociais, não é necessário nem mesmo ter curso superior. O perfil do coordenador é ser uma pessoa afetiva, sociável, que almeja ajudar as pessoas e a sua sociedade. A característica básica é amar a vida.
Ser coordenador de grupo do programa da Academia de Inteligência de Qualidade de Vida é muito simples. Por quê? Porque o PAEC foi elaborado para que a sua força não esteja na habilidade e eloquência do coordenador, mas no conteúdo do programa e na troca de experiências do grupo. Durante a execução do PAEC, o coordenador deve estimular a formação de outros coordenadores. Assim, após as 12 semanas, outros coordenadores surgirão e formarão seus respectivos grupos nos ambientes em que atuam. Almejamos que milhares de grupos sejam formados em vários países, num processo contínuo e ininterrupto. Cada grupo gerando novos grupos. Sem fins lucrativos. Participação de grupos. A execução do PAEC não tem fins lucrativos nem controle comercial. Não existe mensalidade. O Instituto Academia de Inteligência objetiva difundir qualidade de vida acessível a todas as pessoas, de todas as culturas e instituições. É a democratização da ciência, das ferramentas psicológicas. O material necessário para a execução deste programa será este audiolivro. Seu preço será acessível para que o máximo de pessoas possa adquiri-lo. O PAEC foi elaborado para que os coordenadores possam aplicá-lo sem a necessidade de prévio treinamento e tampouco requer uma formação especial, já que a operacionalização do projeto está claramente exposta neste audiolivro. O lema é fazer para aprender a fazer melhor. Gostaríamos que os coordenadores dessem seu tempo gratuitamente para o projeto, excetuando-se os profissionais das áreas de saúde ou recursos humanos que fizerem uso deste programa como um instrumento de seu trabalho. Existem coisas que não dão lucro para o bolso, mas para o coração. Os coordenadores terão o lucro emocional que dinheiro nenhum no mundo poderá pagar. As empresas e instituições privadas que quiserem contratar psicólogos ou outros profissionais para implantar o PAEC podem fazê-lo. Após a sua implantação, o programa deve andar sozinho, através da atuação de novos coordenadores, sem que nada seja cobrado dos participantes. Após o término do audiolivro, existe um apêndice que recomendamos que todos os que vão aplicar o projeto em grupo ouçam. Nele existem importantes informações sobre como se processarão as reuniões, o tempo de duração, a dinâmica de grupo, treinamentos. Esperamos que os grupos se espalhem pelo tecido da sociedade. Analise seu padrão de qualidade de vida. A definição de qualidade de vida é abrangente e inclui saúde psíquica, relações sociais, educação, alimentação, moradia, ambiente de trabalho, espaço físico. A fome física e a falta de moradia são injustas e inumanas, mas há uma miséria psíquica e um desconforto emocional intenso não detectados pelos índices de pesquisas. No PAEC, nós focaremos as áreas psíquica, social, educacional e existencial. Portanto, para este programa, qualidade de vida é ter condições adequadas para ser autor da própria história, ser capaz de contemplar o belo, ter prazer de viver, ter um sono reparador, ser líder de si mesmo, romper o cárcere da emoção, ser empreendedor, construir relações sociais saudáveis. Gostaríamos que você respondesse ao questionário a seguir para fazer, pelo menos parcialmente, uma avaliação da sua qualidade de vida. Quando terminar as 12 semanas do programa, você poderá voltar a esta pesquisa, responder-lhe novamente e, assim, conferir quais características doentias você melhorou ou superou. Sintomas psíquicos: cansaço exagerado, pensamento acelerado, insônia, perda do prazer de viver, tristeza ou humor deprimido, falta de concentração, excesso de sono, esquecimento, desmotivação, desânimo, diminuição do prazer sexual, baixa autoestima, medo, sofrimento por antecipação, angústia,
ansiedade mais aperto no peito. Agressividade, sentimento de culpa intenso. Solidão, ideia de desistir da vida. Sintomas psicossomáticos: dor de cabeça, falta de ar, tontura, taquicardia, nó na garganta, aperto no peito, dores musculares, prurido, coceira, gastrite, hipertensão quando está tenso, diarreia quando está tenso, aumento do apetite, diminuição do apetite, excesso de suor, choro ou vontade de chorar, mãos frias e úmidas, queda de cabelo, nenhum. Os sintomas psíquicos têm um sistema de relação uns com os outros. Por exemplo, quem tem insônia geralmente tem uma série de outros sintomas, tais como fadiga excessiva, irritabilidade, esquecimento. Classificação da qualidade de vida. Sem sintomas, qualidade de vida excelente. 1 a 2 sintomas, qualidade de vida boa. 3 a 4 sintomas, qualidade de vida regular. 5 a 9 sintomas, qualidade de vida ruim. 10 ou mais sintomas, qualidade de vida péssima. Essa classificação, feita pela Academia de Inteligência, não é rígida, mas flexível. Em psicologia, nada é rígido e nada é irreversível. Se você tem uma qualidade de vida excelente ou boa, faça o PAIC para preservá-la e para ajudar os outros. Se você tem uma qualidade de vida regular, ruim ou péssima, faça o PAIC para enriquecê-la. Dez princípios filosóficos do PAIC. O PAIC tem 10 princípios que constituem sua filosofia, sua natureza e razão de ser. Esses 10 princípios alicerçam as 12 leis da qualidade de vida que estudaremos e todas as metas que aqui encontraremos. Seria bom que todos ouvissem repetidamente esses princípios ao longo das 12 semanas. Primeiro, cada ser humano é uma joia única no palco da existência, uma obra-prima do autor da vida. Segundo, ninguém pode decidir mudar a sua história, só você mesmo. Terceiro, um ser humano saudável forma pessoas saudáveis. Um líder forma outros líderes. Quarto, a solidariedade e a tolerância são os fundamentos das relações sociais. Quinto, o amor é o fundamento da vida. Quem ama nunca envelhece no território da emoção. Sexto, as perdas e os sofrimentos são oportunidades para nos construir e não nos destruir. Sétimo, os fortes compreendem, os frágeis condenam. Os fortes reconhecem suas falhas, os frágeis escondem-nas. Oitavo, saber ouvir é tão ou mais importante que saber falar. Nono, quando discriminamos alguém, nós o diminuímos. Quando supervalorizamos alguém, nós nos diminuímos. Décimo, quanto pior a qualidade da educação, mais importante será o papel da psiquiatria. A educação é o alicerce da qualidade de vida. Desejamos que cada um dos participantes viaje cada vez mais para dentro do seu próprio ser, se conheça mais, se ame mais e se doe para os outros. Almejamos que, através do PAIC, possamos construir um oásis de qualidade de vida no deserto social. Talvez você ande em terrenos nunca antes pisados. Você é a razão de ser deste projeto.